Olá, eu sou Carolina Santana, professora de língua portuguesa, e agora nós vamos começar a estudar para o TRF 4. Você que vai fazer esse curso, sua banca é Fundação Carlos Chagas e a sua prova já tem data, né? Você fará a sua prova no dia 4 de agosto. Então eu estou aqui nessa revisão, nessa sequência de 4 aulas e nós vamos conversar um pouquinho sobre a banca. E aí você diz, né, Carol, dentre essas 4 aulas, o que vai dar tempo? O que vai ser nosso objetivo? Quero lembrar que para você que faz revisão, você tem disponível 32 aulas temáticas, lá com os temas todos. Então eu tenho aqui praticamente 3 tipos de alunos. O primeiro tipo é aquele que já sabe português, que vai fazer aqui comigo só uma revisão e tá bom demais. Eu tenho o segundo tipo, que tem algumas duvidazinhas, né, que gosta de português, mas que tá lá mais ou menos. E eu tenho um terceiro tipo, que já parou de estudar português, já tem um tempo grande, que precisa relembrar várias coisas. Então essas 32 aulas que estão disponíveis para você, você pode ir pescando, você pode ir utilizando essas aulas da maneira como melhor lhe aprouver, ok? E aqui, com essas 4 de revisão, eu tenho aqui 2 objetivos claros. O primeiro objetivo é te apresentar pelo menos uma prova inteirinha da banca Fundação Carlos Chagas, você conhecer essa banca, você falar, não, já entendi mais ou menos aqui por onde essa banca vai. Então eu tenho esse objetivo claro, te apresentar, mostrar para você como essa banca funciona. E o meu segundo objetivo é, de repente, suscitar em você, né, para você ter a certeza daquilo que você tem dúvida. Então eu faço um exercício e aqui é muito rápido, né? Eu não posso parar em uma atividade de explicar toda a matéria, porque aí nós perderíamos literalmente o tempo. Né? Então isso não pode ser feito, não é verdade? Então eu passo pelo exercício. Às vezes, sobre a forma que eu passo, o aluno fala assim, ah não, lembrei, agora eu já sei. Mas às vezes eu passo, o aluno fala assim, nossa, eu tinha que aprofundar um pouco mais nesse assunto. E aí o que é o assunto? Vamos supor, concordância verbal. Você vai lá nas aulas que você tem, assiste a concordância verbal. Então isso eu vou orientar você. Para você que está aí nadando de braçada, tá lindo, maravilhoso, tá tudo certo, não tem nada mais a fazer. Então você só vai relembrar aqui. Essas 4 aulas vão servir, inclusive, para você saber o que cai, o que a FCC coloca para cair, ok? Agora, dentro dessa outra questão, dessa outra ordem, aí não. A gente vai precisar, né, entender um pouquinho como é que a gente vai fazer para se estruturar aqui, para que você consiga revisar essa matéria, tá bom? Então a gente vai junto, mesmo um pouquinho gripada, pedindo desculpa, né, tá? Um pouco congestionado, nós vamos fazer aqui o melhor para que você vá mais preparado para a sua prova. Não fique desanimado, desanimada. Apareceu aí alguma coisa que você não sabe, que você já esqueceu, que você não tem certeza? Fica aí, firme no propósito de que você consiga, né, de uma maneira bem geral, que você consiga entender aquilo que você não sabe. Porque aí dá tempo de revisar. E o nosso objetivo para esse concurso, que é muito concorrido, é você gabaritar a prova de língua portuguesa. Aí não tem jeito, posso falar assim? Você precisa gabaritar essa prova, tá bom? Tá tudo certinho? Então tá ótimo. Olha só, vamos começar então com o material, com o primeiro texto. A sua prova geralmente, né, a prova de português gira em torno ali de 10 a 15 questões, né, mas geralmente 2 textos a FCC coloca, tá? Independentemente do número de questões, gira em torno de 2, tá bom? Tem algumas bancas que cobram poucas questões, isso vai variando de curso para curso, mas é legal. Se você quiser, apareça lá na minha rede social, professora.carolina.santana, é o meu Instagram, também tem o Facebook,
professor Carolina Santana, que de vez em quando eu vou lá, ponho umas dicas de português, tá bom? Então, vamos fazer isso aí, né? Vamos colocar sempre isso aí. E aí vocês apareçam lá, fala, professora, eu faço TRF4. É legal, só você me vê. Quando você me dá um oi, eu respondo, viu? Ontem eu respondi um Instagram, o menino falou, ai, você responde? Eu falei, eu peço pra você me dar um oi lá e não te dou nem um oi de volta, né? Então apareça lá, é um jeito de eu torcer por você de uma maneira um pouco mais próxima, ok? Quando a gente pensa em Fundação Carlos Chagas, a gente pensa num texto que não é difícil, tá? O texto não traz uma dificuldade. Na hora que você lê, você vai falar, nossa, não entendi nada desse texto. Não é assim que acontece. Tá? É um texto geralmente simples, mas que você tem que prestar muita atenção, reler se for necessário, porque invariavelmente ele é um pretexto para a parte gramatical. Você vai ver como é que funciona. Então vamos lá. As crianças gostam de brincadeiras que sejam imitativas e repetitivas, mas ao mesmo tempo inovadoras. Firmam-se no que lhes é conhecido e seguro e exploram o que é novo e nunca foi experimentado. O termo arremedo pode implicar algum grau de intenção, mas imitar, ecoar ou reproduzir são propensões psicológicas e até fisiológicas universais que vemos em todo ser humano e em muitos animais. Merlin Donald, em Origens do Pensamento Moderno, faz uma distinção entre arremedo, imitação e mimese. O arremedo é literal, uma tentativa de produzir uma duplicata o mais exata possível. A imitação não é tão literal quanto o arremedo. A mimese adiciona uma dimensão representativa à imitação. Em geral, incorpora o arremedo e a imitação a um fim superior, o de reencenar e representar um evento ou relação. O arremedo, segundo Donald, é visto em muitos animais, a imitação em macacos e grandes primatas não humanos, a mimese apenas no ser humano. A imitação, que tem um papel fundamental nas artes cênicas, onde a prática, a repetição e o ensaio incessantes são imprescindíveis, também é importante na pintura e na composição musical e escrita. Todos os artistas jovens buscam modelos durante os anos de aprendizado. Nesse sentido, toda arte começa como derivada. Toda arte começa como derivada. É fortemente influenciada pelos modelos admirados e emulados, ou até diretamente imitados ou parafraseados. Mas por que de cada 6 jovens músicos talentosos ou de cada 6 jovens cientistas brilhantes, apenas um punhado irá produzir composições musicais memoráveis ou fazer descobertas científicas fundamentais? Será que a maioria desses jovens, apesar de seus dons, carece de alguma centelha criativa adicional? Será que lhes faltam características que talvez sejam essenciais para a realização criativa? Por exemplo, audácia, confiança, pensamento independente? A criatividade envolve não só anos de preparação e treinamento conscientes, mas também de preparação inconsciente. Esse período de incubação é essencial para permitir que o subconsciente assimile e incorpore influências que as reorganize em algo pessoal. Na abertura de Renzi, de Wagner, quase podemos identificar todo esse processo. Há ecos, imitações,
paráfrases de Rossini, Schumann e outros. As influências musicais de seu aprendizado. E então, de súbito, ouvimos a voz de Wagner, potente, extraordinária, ainda que horrível na minha opinião. Uma voz genial, sem precedentes. Todos nós, em algum grau, fazemos empréstimos de terceiros da cultura à nossa volta. As ideias estão no ar e nos apropriamos, muitas vezes, sem perceber, de frases e da linguagem da época. A própria língua é emprestada, não a inventamos. Nós a descobrimos, ainda que possamos usá-la e interpretá-la de modos muito individuais. O que está em questão não é emprestar ou imitar, ser derivado, ser influenciado, e sim o que faz com aquilo que é tomado de empréstimo. Então, ó, não é um texto que o aluno fala assim, nossa, que texto difícil, né? Não entendi nada. O texto geralmente é um texto simples. Vamos considerar aí a primeira questão. A mimese, prática observada apenas em seres humanos, consiste na recriação de uma determinada situação a partir do arremedo ou da imitação, com a finalidade de reinterpretá-la, conferindo-lhe novo significado. Ai, perdão. Perdão pelo espirro. Então, a mimese é isso mesmo? Sim, olha lá. Ele faz aqui, olha, essa distinção. Ai, gente, me perdoa. Faz essa distinção entre arremedo, imitação e mimese. Então, ele vai dizer que o arremedo é literal, a imitação não é tanta, mas a mimese adiciona uma dimensão representativa na imitação. Ai, por isso, ela só acontece em seres humanos, não é isso, gente? Então, a 1 está correta, né? Então, ela considera a recriação. Então, a partir de uma situação de arremedo ou imitação, com a finalidade de reinterpretá-la, e traz um novo significado. É por isso que só o homem é capaz da mimese, ok? Então, se a 1 está correta, a gente elimina letras B e C. A 2 ou a 3 agora nos trará uma certa tranquilidade aí. Vamos ver a 2. Pode-se observar, a partir das brincadeiras infantis, que as crianças são atraídas tanto pelo familiar e conhecido, como pelo inovador e inusitado. O texto vai deixar isso muito claro, né? Que desde o início as crianças gostam de todos os tipos. Olha lá na primeira linha, né? Elas gostam de brincadeiras que sejam imitativas e repetitivas. Gostam, mas ao mesmo tempo inovadoras. Né? Então, elas vão explorar aquilo que pode ser experimentado. Né? Então, elas são atraídas tanto pelo familiar e conhecido, quanto pelo inovador e inusitado, o que vai fazer com que marquemos a letra A e eliminemos as outras duas. Aí o aluno fala assim, Carol, você nem leu a 3, mas a gente vai fazendo prova sim. E aí, por eliminação, a gente vai chegando à resposta. É um jeito de fazer prova e gabarito ao mesmo tempo. O que é bacana? Você não precisa começar pela 1, não. Você podia ter começado pela 3. Como se, veja lá, se você tivesse começado pela 2 e falasse assim, a 2 está correta, ó, você eliminaria a letra D e E. Tá vendo? Ó, porque a 2 estaria presente. Aí, se você lesse a 1, você marcaria a letra A. E se você começasse pela 3, vamos ver? A imitação e o arremedo, práticas importantes para certas áreas, como o teatro, são condenáveis quando se trata de uma composição literária, já que, conforme se infere da opinião do autor, podem, nesse caso, constituir plágio. Então, vejam lá. Olha lá. Falou-se de plágio, gente? Plágio estava discutido em questão aqui? De jeito nenhum.
né, não são condenáveis. O texto vai dizer que isso, inclusive, é uma prerrogativa humana, né? Desde sempre a gente tem essa conduta. Então, a 3 estando errada, ó, você eliminaria B e D. Aí você leria, por exemplo, a 2. Não, a 2 está certa. Vou eliminar essa. Ou então você leria a 1. Aí você eliminaria só essa. Estão percebendo aqui? Então, o que, que vai acontecer? Né? Qualquer uma que você chegasse, você ia eliminando até chegar à letra A. Ok, gente? Então, essa é uma técnica, né? Uma maneira de você fazer prova e gabarito ao mesmo tempo. A gente vai se treinando, se moldando para isso, ok? Questão de número 2. Vai dizer o seguinte. No contexto, afirma-se corretamente em o arremedo é literal, uma tentativa de produzir uma duplicata o mais exata possível. Há uma crítica enfática à prática de simular. Na verdade, gente, quando fala que o arremedo é literal, né, que é você duplicar o que o outro diz da melhor maneira possível, não é uma crítica enfática, não. Né? Se você voltar lá no 3º parágrafo, ó, vou numerar aqui, né? Vou voltar aqui, ó, o arremedo. Né? O arremedo, a imitação não é tão literal quanto o arremedo. Né? E a mimese adiciona aí. Então, não há em nenhum dos 3 crítica enfática. Né? Não há em nenhum dos 3. Há uma conceituação. Letra B. Esse período de incubação refere-se aos anos de preparo imprescindíveis àqueles destituídos de audácia, confiança e pensamento independente. Não se trata disso, que também seria uma crítica, né? 4, 5, 6, 7. Quer ver? Quando ele fala aqui, ó, esse período de incubação, vamos ver qual, olha. A criatividade envolve não só anos de preparação e treinamentos conscientes, mas também de preparação inconsciente. Esse período de incubação é essencial para permitir que o subconsciente assimile e incorpore influências. Então, você vai observando, né? Então, não são aos anos de preparação imprescindíveis aqueles destituídos de audácia, confiança e pensamento. Não, ele vai dizer que à medida que você vai absorvendo ali, esperando, convivendo, percebendo o estilo, você vai criando o seu. Né? Letra C. A afirmativa. Há ecos, imitações, paráfrases de Rossini, Schumann e outros no 6º. Censura o caráter pouco criativo de Wagner. Não censura de jeito nenhum. Ele exemplifica, olha só. Ó. Na abertura de Renzi de Wagner, quase podemos identificar todo esse processo. Há ecos, imitações, paráfrases de Rossini, Schumann e outros. As influências musicais de seu aprendizado. Né? E então, quando se diz aqui, ó, censura o caráter pouco criativo, não. Ilustra o caráter, né, de como se aprende, quais são as pistas e os caminhos para se chegar aí aonde quer. Né? Letra D. O termo derivada, no 4º parágrafo, indica que durante o período de aprendizagem, os jovens artistas são influenciados por outros artistas e chegam mesmo a imitá-lo. Então, vamos lá na palavra derivada. Ó. Aqui, ó. Vamos voltar só um pouquinho.
Todos os artistas jovens buscam modelos durante os anos de aprendizado. Nesse sentido, toda a arte começa como derivada. É fortemente influenciada pelos modelos admirados e emulados ou até diretamente imitados ou parafraseados. Então, é isso que vai dizer aqui, ó. É derivada porque vem de alguma coisa que foi muito observada e às vezes até copiada. E isso, aqui de acordo com o texto, não é um problema, é uma preparação. E a última, o elemento A retoma cultura no segmento nós a descobrimos, no último parágrafo. Vamos ver? Vamos aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Nós a descobrimos. Vamos ver de que fala? Olha. A própria língua é emprestada. Não a inventamos. Nós a descobrimos. Descobrimos quem? A própria língua. Então, volta lá. O elemento A retoma cultura. No segmento, nós a descobrimos. Mentira. Retoma aí língua. Ok? Até agora, essas duas questões, se você tiver uma boa leitura e prestar atenção, e tiver principalmente a paciência de voltar ao texto, essas são questões difíceis, gente? Acho que não. Podemos falar assim? Toma bastante cuidado com isso. Às vezes o aluno fala comigo assim, Carol, prova de português está grande, tem outras provas ainda. Se eu tiver que ler o texto com calma, igual você pede. Se eu tiver que voltar ao texto, Carol, não vou conseguir as outras. Vai sim. Quando eu elaboro uma prova, e qualquer professor que a elabore, a gente dá um tempo para a leitura do texto. É claro que essa leitura vai depender se a pessoa lê bem ou lê mal, lê rápido ou lê devagar. Isso pode ser impeditivo ou pode ser um ajuste interessante para você se acostumar ali. Claro que sim, isso acontece mesmo, não tem jeito não. Mas existe um tempo previsto para a leitura do texto e, pasme, a gente pensa que você vai ler o texto pelo menos 2 vezes. Então, não se afobe, né? Não corra o seu rico risco de perder a sua grande oportunidade. Faça com calma. Quando você faz uma questão, é claro que comigo demora mais do que com você sozinho. Mas se você usar essa calma para fazer, muito provavelmente você consegue gabaritar. É muito melhor porque na hora de pegar o gabarito oficial e comparar com sua prova, você fala, não, mentira, isso aqui eu sabia. Se eu tivesse esperado 1 segundo, eu tinha marcado correto. E nós 2 ou nós 2 sabemos o que faz uma única questão a mais acertada num concurso. Você, assim, sai de um lugar aqui da fila e sobe muitos degraus. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Vamos fazer mais uma. Olha aqui. Ainda que horrível, na minha opinião, no 6º parágrafo. A gente pode voltar lá para perceber o contexto. O segmento sublinhado acima estabelece no contexto que noção, né? Então, vamos lá para o ainda que no 6º parágrafo. Ó, vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar aqui, ó. Né, que ele vai falar dessas imitações. Aí depois ele fala assim. E então, de súbito, ouvimos a voz de Wagner, potente, extraordinária, ainda que horrível, na minha opinião. Uma voz genial, sem precedentes. Gente, presta atenção. Ainda que horrível, na minha opinião. Uma voz sem precedentes, ainda que horrível. Isso aqui traz uma oposição. Concorda? Uma contradição. Um contraste. É. Na opinião dele, veja bem, ó. A voz é potente, extraordinário, ainda que horrível na opinião dele, uma voz genial e sem precedentes. Então aqui não tem discussão, tá? Então eu tenho conclusão, concessão, finalidade, causa e conformidade. Eis aqui a matéria que mais cai em concurso público hoje, tá? Que matéria que é essa? Eu vou anotar aqui para você, ó. Relações lógico-semânticas do período composto. Carolina,
É praticamente um palavrão, é mesmo, tem toda a razão, tá? Praticamente um palavrão mesmo, assim, tem jeito não. Mas vale a pena você estudar isso aqui, tá? Então eu vou falar algumas coisas, mas para quem vai aprofundar depois vai melhorar. Primeira coisa, finalidade não tem jeito de ser. Finalidade é um para que você pode trocar por a fim de ou a fim de quê. Então, está em Belo Horizonte para estudar. Está em Belo Horizonte a fim de que estude, por exemplo, tá bom? Causa e consequência, aqui não tem, mas causa não é, né? Porque esse aqui é um articulador. Para ter causa, você vai ver lá na minha matéria, quem tiver dúvida, eu sugiro que volte lá. Para ter causa, tem consequência, ok? Ainda que horrível, na minha opinião, isso não é uma conclusão. Né? É a opinião dele, mas não conclui absolutamente em nada essa dinâmica aí, ok? Então eu fiquei em dúvida entre duas, concessão e conformidade. Conformidade, eu falo lá na minha aula, não é trocar por conforme. Conformidade é uma ação de demanda. Então, quem tem dúvida nessas coisas que eu estou falando, assista a minha aula, tá bom? O que é concessão? Significa exatamente isso. Existe uma diferença, né, que é uma outra classificação, que é o de uma oração adversativa. Elas significam a mesma coisa, porém tem um macete aí sensacional para você não se perder. Então, veja bem, no caso, né, ainda que horrível na minha opinião, traz uma ideia de oposição e aqui é no sentido de uma concessiva. Uma coisa também legal que eu quero te falar, um macetinho é o seguinte: se concessão, Carolina, e adversativa significam ou funcionam, né, com o mesmo significado, como que eu faço para saber? Você verá lá na minha aula que se você tirar o articulador de uma oração concessiva, perde o sentido. Ele tem que ficar lá. Mas numa oração adversativa, não. Por exemplo, acordou cedo, mas não tomou café, tá? Se ele tivesse atrasado, a gente entenderia. Mas se ele acordou cedo, ele tinha que ter conseguido tomar café, ok? Tá vendo que esse mas aqui também tem o mesmíssimo significado aqui, ó, de contradição, de oposição, de contraste? Pois é. Se você retirá-lo, a vírgula faz às vezes aí, olha, acordou cedo, não tomou café da manhã. Essa oração continua, né, ótima e sem problema nenhum. Ok? Uma oração concessiva, não. Então, essas são as principais diferenças, que é bom você prestar bastante atenção. Ok, pessoal? Clareou aí nesse sentido? Muito bem. Então, vejam, eu vou pedir, né, e é uma sugestão, antes de você ir para a minha aula 2, se você puder, assista a aula de relação lógico-semântica do período composto. Quem teve dúvida, é claro. Tá? Se você conseguir entremear, seria bom antes de evoluir, porque essas relações aparecerão de novo. Né? Uma outra coisa que aparecerá e que a FCC cobra muito é pontuação. E vocês vão ver na ordem da aula que é assim, relação lógico-semântica do período composto, pontuação e pontuação no período composto. Então essas 3 aulinhas formam uma tríade que, na minha opinião, se completam muito bem e que te ajudam a resolver alguns problemas que aparecerão aqui na sua provinha, tá bom? Esta é uma prova deste ano, então ela está bem atualizada, muito provavelmente a sua prova vai ter uma carinha bem parecida com essa, então convém se preparar da melhor forma possível, ok? No nosso próximo encontro a gente vai continuar a correção desta prova e eu espero você. Até breve. Tchau!